Bom dia! Na aula de hoje, vamos falarmos sobre equações paramétricas. Nós vimos equação reduzida, equação segmentária, equação geral e agora vamos falar sobre as equações paramétricas. Até o momento, mostramos que as equações geral, reduzida e segmentária de uma reta qualquer relacionam diretamente entre si as coordenadas x e y. Ou seja, nessas equações, ou x está em função de y, ou y está em função de x. Mas sempre você tem uma relação entre o x e o y. Porém, podemos escrever a equação de uma reta em função de uma terceira variável, que chamaremos essa variável de t. Pode ser k, pode ser z, pode ser a. Se eu usei a variável x, eu usei a variável y, eu vou usar uma outra variável. Essa terceira variável eu vou definir como eu quero. Normalmente, nas equações paramétricas, usa-se muito a variável t, denominada parâmetro. As equações abaixo são denominadas equações paramétricas da reta. Isso aqui é uma equação geral. X igual a x1 mais k1t, y igual a y1 mais k2t. Isso aqui é a definição geral, em que t pertence às reais, em que k1 ou k2 sempre diferente de zero. Aqui é diferente de 2 não, tá, gente? K1 diferente de zero, ou k2 diferente de zero, ou ambos diferentes de zero. Para obtermos a equação geral de uma reta definida por equações paramétricas, eliminamos sempre o parâmetro t das duas equações. Então agora vamos para os exemplos. No plano x, y, um ponto P, x, y em movimento tem sua posição em cada instante dada pelas equações x igual a 3t, y igual a 2t. 2 mais t, perdoe. Observe que x não está em função de y, mas x está em função de um parâmetro t. E y não está em função de x. Y está em função de um parâmetro t. Dessa forma, t é um valor que pertence aos reais. O que é isso? T é qualquer número real, onde t é o tempo em segundos. E as distâncias são sempre medidas em centímetros. Dessa forma, vamos para a letra A. Qual a posição do ponto no início da contagem do tempo? Quando você começa a contar o tempo, você não começa de 1 segundo, 2 segundos, 1 hora, 1 dia. Todo o tempo começa no instante zero. Com início da contagem dos tempos indica que t vale zero. Quem é a equação? X igual a 3t, y igual a 2 mais t. Vamos então calcular x. X igual a 3 vezes o t, que é zero. 3 vezes 0, 0. E y é 2 mais t. Só que t vale 0. 2 mais 0, 2. Portanto, qual é a posição dele? 0 e 2. Agora aqui na letra B, ele pede o seguinte. Qual a posição do ponto quando t igual a 1? Se t vale 1, x não é igual a 3t? Então, x igual a 3 vezes 1, que vai dar 3. Y é igual a quem? 2 mais t. Y é igual a 2 mais t, 2 mais 1, que vai dar 3. Vamos chamar esse daqui de ponto B, de coordenadas 3 e 3. Na letra C, depois de quanto tempo, a partir do início, se tem y igual a 5, qual a posição do ponto nesse instante? A que distância se encontra da posição inicial? Bem, x é igual a 3t, y é igual a 2 mais t. Vamos responder isso aqui por partes. Depois de quanto tempo, a partir do início, você tem y igual a quanto? A 5. Se y é igual a 5, quanto vale t? 2 mais t é igual a quanto? A 5. Joga o 2 para o outro lado. T é igual a 5 menos 2. T vale quanto? 3. Depois de quanto tempo? 3 segundos. A segunda etapa. Qual a posição do ponto nesse instante? Que instante? 3 segundos. X não é igual a 3t? T não vale 3? X igual a 3 vezes 3.
x vale quanto? 9. Então, quando y vale 5, x vale quanto? 9. Se eu chamei esse ponto de B, vou chamar esse ponto de quem? De D, cujo x vale 9 e y vale quanto? 5. Só que aí vem a terceira etapa. A que distância se encontra da posição inicial? Qual é a posição inicial? É aquele ponto que nós encontramos lá na letra A, cuja coordenada vale 0 e 2, que eu estou chamando de ponto A. Logo, vamos calcular a distância do ponto D até quem? O ponto A. Ou de A até quem? Até D, que vai ser 9 menos 0 ao quadrado, mais 5 menos 2 ao quadrado. Lembre-se que a distância entre dois pontos é definida por x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. 9 menos 0, 9 elevado a 2, mais 5 menos 2, 3 elevado a 2. 9 elevado a 2, 81. 3 elevado a 2, 9. 81 com mais 9, 90. Quanto vale a distância? 3 raiz de 10. Ah, professor, como o senhor chegou a esse valor? Eu fatorei o 90. Fatorando o 90, você acha quanto? 3 raiz quadrada de 10. Agora, no segundo exemplo. Determinar a equação geral da reta definida pelas funções paramétricas. X igual a 4 mais 2t. Y é igual a 1 menos t. Para você definir, você tem que fixar o parâmetro em uma das equações, ou na de cima ou na de baixo. No caso, eu peguei a equação paramétrica e resolvi fixar o t na segunda equação. Quem é menos passou a ser mais, quem é mais passou a ser menos. Então, t vale quanto? 1 menos y. Uma vez que eu fixei numa equação, eu vou substituir esse parâmetro na outra. X não é igual a 4 mais 2t. Quem é t? 1 menos y. Então, x igual a 4 mais 2 vezes quem? Quem é t? 1 menos y. 4 mais vezes mais dá mais. 2 vezes 1, 2. Mais vezes menos, menos. 2 vezes y, 2y. Equação geral da reta. X sempre positivo e todo mundo no primeiro membro. Mas antes de eu passar todo mundo para o primeiro membro, eu posso somar. 4 mais 2, 6. X igual a 6 menos 2y. Passo todo mundo para o primeiro. X. Se é menos, passa a ser o quê? Mais 2y. Se é mais, passa a ser o quê? Menos 6 igual a 0. Dessa forma, eu quero os exercícios da página 583, questões 72, 73, 74 e 75. A todos um bom dia.